Olá pessoal, nós vamos hoje falar sobre química orgânica, novamente, mas dando continuidade à questão dos hidrocarbonetos, sua nomenclatura e o uso dos hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Lembrando que aqui nós temos o prefixo dos nomes, Aqui nós temos alguns tipos de hidrocarbonetos que nós iremos estudar, nós estamos estudando alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, ciclinos. E aqui embaixo nós temos os radicais, que é o que nós iremos começar a estudar hoje, o uso dos radicais no caso das cadeias dos hidrocarbonetos ramificados. Para dar um nome a esses hidrocarbonetos ramificados, nós continuamos utilizando os prefixos. Então, para uma ramificação, com um carbono, aí fica o nome met com o sufixo il, metil. 2 carbonos, etil. 3 carbonos, propil. E assim sucessivamente. Vocês vão perceber que esses prefixos aqui vão estar presentes em todo o conteúdo sobre a química orgânica, tá certo? E esse íon aqui, toda vez que aparecer esse íon, ele está representando aí um radical, tá certo? Ou chamado também de ramificação. Aqui nós temos a representação das ramificações, Na forma cadeia, na forma de bastão. Então aqui eu posso perceber que eu tenho um metil, outro metil, porque são ramificações com um carbono só. E o que vem a ser ramificações? Ramificações são estruturas, são formadas por carbono e hidrogênio, tá certo? Que vão apresentar ou vão aparecer partindo ou lateralmente, ou acima ou abaixo da cadeia principal. Então, o que é a cadeia principal? A cadeia principal é a estrutura em maior tamanho que eu vou ter. E aí, essa estrutura em maior tamanho, ela vai poder ter abaixo ou acima os chamados radicais, que a gente chama também de ramificações. Lembram lá das cadeias ramificadas? Então, por exemplo, aqui eu vou ter a minha cadeia principal, essa partezinha daqui vai ser minha cadeia principal, ou essa partezinha descendo para cá. O que é que diferencia uma cadeia principal de uma ramificação? É que a cadeia principal ela sempre vai ter a maior quantidade de carbonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Nesse caso, minha cadeia principal pode ser essa aqui, ou pode ser daqui e descendo para cá, tá bom? Então, mas vamos voltar para a questão dos radicais. Os radicais, então, se eu tenho uma cadeia em que eu vou ter uma ramificação com carbono, uma ramificação com carbono, ramificação com carbono. Então, essa ramificação vai ser chamada de metil, tá certo? Se por acaso eu tenho 2 carbonos, um carbono que está aqui e um carbono que está aqui. Essa é minha cadeia principal, isso aqui será a minha ramificação, isso aqui será a minha ramificação. Então, esse tipo de ramificação, por ter 2 carbonos, é chamado de etil, tá bom? Como nós vimos lá na tabela, um carbono, prefixo met, 2 carbonos, prefixo et. Se é uma ramificação, se é um radical, eu acrescento o sufixo il. Veja aqui, nós temos 3 carbonos partindo da cadeia principal. Aqui, novamente, 3 carbonos partindo da cadeia principal. 3 carbonos tem o prefixo prop. E aí, o nome ficaria o quê? Propil. Certo? Só que no caso dos propios e dos butios, o que é que eu vou observar? É que eles podem aparecer, no caso propil, de 2 maneiras. Ele pode aparecer, soltinho, e ele pode aparecer
com um carbono da ramificação central e os outros 2 carbonos que vão estar abaixo ou acima. Então, o que é que eu vou observar? A diferença do propil somente para o isopropil é que o isopropil, o carbono do meio, ele vai estar segurando os outros carbonos, tá certo? No caso do propil, eles vão estar lá soltinhos, sem precisar um estar segurando o outro, ok? Então, aqui isopropil, ó, e aqui propil. Prestem atenção com relação a isso, para que vocês saibam diferenciar, porque se vem uma cadeia e nessa cadeia tá a estrutura formada, né, a radical formado propil, e na outra cadeia, em outra cadeia, também um isopropil, e você colocar ou confundir um com o outro, a sua resposta vai estar incorreta. Aqui nós temos o butil, tá certo? Ó, butil por quê? Eu tenho 4 carbonos no meu radical. Eu aqui podia montar outro, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, se eu tenho 4 carbonos no meu radical, eu vou ter um butil. Só que no caso do butil, assim como no propil, eu posso ter, além do butil, mais 3 estruturas, mais 3 tipos de radicais, tá certo? Que vai ser, no caso, sec-butil. Como é que eu vou saber que é sec-butil? Percebam, o butil, ele tá, todos os carbonos não estão em dependência um do outro. No caso aqui do sec-butil, o que é que eu percebo? É que o segundo carbono da minha ramificação, o segundo carbono, ele, ó, segundo, segundo, tá bom? Ele se liga aos outros carbonos. O segundo carbono vai estar sustentando os outros, tá bom? Nesse caso aqui, sec-butil, mesma coisa. O segundo carbono, que aqui eu conto o primeiro, segundo. O segundo carbono, ou carbono que se liga à minha cadeia principal, ele é um carbono secundário, tá certo? Quando eu venho para o isobutil, eu continuo tendo um radical com 4 carbonos. Não muda. Vão ter sempre os 4 carbonos. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que o meu carbono que se liga à cadeia principal, ó, carbono que se liga à cadeia principal, ele vai se ligar por um lado só, ó, por um lado só. E aí ele se liga aos outros 3 carbonos. E aqui no último caso, que é o tercibutil, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um carbono, o carbono do centro, ele vai ser um carbono terciário. Olha ele aqui, ó. Ele está aqui e eu tenho 3, né? O do centro, ele se liga à cadeia principal, tá bom? Mas ele se liga entre os radicais a 3 outros carbonos. Então, basicamente, essa é a diferença para os radicais da cadeia principal, tá bom? Então, essa parte aí é do estudo dos radicais e da cadeia principal.